Tiros e pânico durante tentativa de assalto em Vila Velha. A arma do bandido disparou e atingiu o portão de uma escola. Antes de ser detido, o criminoso ainda caiu do telhado de uma residência. Estudantes denunciam injúria racial na internet. O crime teria sido cometido por um universitário. O jovem teria pedido para tirar uma foto com as vítimas durante o carnaval. Publicou numa rede social com uma legenda preconceituosa. Secretaria de Segurança Pública anuncia queda no número de homicídios durante o carnaval desse ano. De acordo com a polícia, a autoria de alguns crimes já foi identificada. Cresce o número de multas por excesso de velocidade nas rodovias federais durante o carnaval. Foram registrados 51 acidentes com 72 feridos. Nas rodovias estaduais, 3 pessoas morreram. Mais de 600 motoristas foram autuados por dirigir com o farol baixo apagado durante o dia. Policial militar morre após sofrer acidente de moto em Vitória. O soldado perdeu o controle da direção e bateu num poste. Motorista morre após acidente grave na BR-262 em Ibatiba. O carro bateu de frente num caminhão. Carros alegóricos fora do espaço reservado para as agremiações estão sendo usados por moradores de rua. Alguns poluem até a Baía de Vitória. E mulher é atacada por tubarão quando limpava peixes na Ilha do Boi, na capital. Ela levou mais de 30 pontos no pé. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Bandido cai de telhado após tentativa de assalto em Vila Velha. O criminoso tentou roubar uma moto. A arma do criminoso disparou e atingiu o portão de uma escola. Era por volta de 10 horas da manhã desta quinta-feira quando o tiro atingiu o portão da unidade. Os alunos estavam na hora do intervalo e todos se jogaram no chão com medo. O tiro foi dado por um bandido que tentou roubar a moto de um cliente desta padaria. Vinícius de Oliveira Souto Bazoni, de 22 anos, foi cercado por testemunhas que impediram o assalto. Um policial civil que estava no local ouviu o disparo e rendeu o criminoso. O homem estava armado com um revólver calibre 38 carregado. O criminoso chegou a se render, mas bastou um segundo de descuido para que ele levantasse e fugisse. O assaltante correu quase 800 metros até chegar nesse ponto. Aqui, ele subiu no telhado de 2 residências, mas acabou caindo. O policial que estava à paisana lá na padaria veio atrás e conseguiu capturá-lo dentro de uma das casas quando o criminoso caiu do telhado. O morador acordou com um barulho. Quando olhou para fora, deu de cara com o bandido no telhado. Minha mãe gritou meu nome, assustada. Aí eu ouvi os barulhos dele caminhando atrás, quebrando as telhas. Aí quando eu saí da janela, eu vi ele sentado procurando um jeito de fugir, né? Eu vi que ele não estava armado, mas eu fiquei com medo quando minha mãe falou que ele deu de cara com meu irmão numa janela anterior, né? Que ele sozinho, meu irmão ficou assustado, parado, né? Deve ter ficado sem entender na hora. Por onde passou, o assaltante deixou marcas e folhas de eternite quebradas. Ele ainda tentou se segurar nesta calha, mas escorregou, caiu e finalmente foi capturado. Chegou até um certo ponto que ele começou a cair, a polícia chegou e ele caiu. Adrenalina, fiquei bem nervoso na hora. A foto foi tirada no momento em que o assaltante sai da casa rendido pelos policiais. Vinícius foi encaminhado para o hospital com ferimentos pelo corpo. A arma usada por ele foi apreendida. Testemunhas contaram que o bandido chegou de carro e deixou o veículo próximo à escola. Segundo a polícia, o carro era roubado. O criminoso disse que levaria a moto e depois voltaria para buscar o veículo. Mas o que aconteceu durante a manhã não assustou moradores e empresários. Para quem vive aqui, a insegurança é uma velha conhecida. Bandido, falta de policiamento, não tem segurança de nada. Todo mundo trabalha com medo, porque tem de ganhar o ganha-pão, mas é muito perigoso. O bandido foi levado para a delegacia de furtos e roubos de veículo. Ele disse em depoimento que estava com mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime, por isso não conseguia emprego.
A Operação Carnaval nas rodovias federais e estaduais. A PRF registrou um aumento de mais de 130% no número de multas por excesso de velocidade. Foram 51 acidentes com 72 feridos. Nas rodovias estaduais foram 171 acidentes. 3 pessoas morreram. A operação foi feita durante o período do Carnaval Nacional, dos dias 10 a 14 de fevereiro. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar abordou mais de 900 veículos. Foram 232 testes de bafômetro e 433 autos de infração. Isso faz parte da Operação Verão, que a polícia também está fazendo de norte a sul do estado. Através de estratégias pré-definidas no nosso setor de planejamento, nós posicionamos as nossas viaturas, empregamos o nosso efetivo, realizamos operações intermitentes para não comprometer também o fluxo viário. A gente tem uma preocupação com a fluidez, né? Preciso que esses condutores, os turistas que estão se deslocando entre os municípios possam se deslocar efetivamente, mas principalmente ostensividade e a segurança do capixaba dos turistas. O número de acidentes registrados pelos militares também chamou a atenção, 171, sendo 3 vítimas fatais. Nós lavramos mais de 400 autos de infração de trânsito, e recolhemos 40 carteiras de habilitação. E o que a gente constata é que dentre esse recolhimento das carteiras de habilitação, alguns condutores se recusam a realizar o teste do etilômetro, então tem as medidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, e condutores que insistem em dirigir com a suspensão do direito de dirigir ou com a CNH cassada. A Polícia Rodoviária Federal também divulgou o resultado da operação realizada nesse feriado. Foram mais de 5.700 veículos fiscalizados e 6.158 autos de infração. Um número bem superior ao do ano passado. A polícia garante que a operação vai continuar e pede mais atenção aos condutores. Nós convocamos os capixabas, os condutores capixabas, os turistas, para que se comprometam com o trânsito seguro, colaborem com a Polícia Militar, com o nosso objetivo, que é zelar vida nas vias públicas, e se conscientizem. O Batalhão de Trânsito vai continuar trabalhando ainda na Operação Verão. Acabou a Operação Carnaval, ainda continua a Operação Verão. Nós vamos continuar trabalhando para que os números de acidentes diminuam e vidas sejam preservadas. E vale o alerta também, 691 condutores foram autuados por dirigir com o farol baixo apagado durante o dia. Estudantes são alvo de racismo na internet. Um universitário teria pedido aos rapazes para tirar uma foto com eles durante o carnaval. A imagem foi publicada numa rede social. Na legenda, ele colocou a seguinte frase: roubei seu celular. A publicação foi acompanhada de uma legenda que, para os rapazes que aparecem ao fundo, foi carregada de preconceito. A foto foi tirada durante um bloco de carnaval em Vitória na segunda-feira. Yarley, o Everson e um outro jovem estavam curtindo com amigos quando foram abordados pelo rapaz de camiseta branca. O que era para ser uma simples foto se tornou um caso de humilhação na internet. Ele apenas chegou pra gente: deixa eu tirar uma foto, vão tirar uma foto, deixa eu tirar uma foto com vocês. A gente apenas fizemos uma pose, ele tirou a foto e imediatamente sumiu. Quando eu fui já descobrir, já estava servindo motivo de chacota, já tinha virado meme em redes sociais. Diante de tanta repercussão, ele fez um desabafo que em menos de 24 horas já tinha mais de 21 mil curtidas e sido compartilhado quase 11 mil vezes. No fim do texto, ele diz não ao preconceito. Para o rapaz, o caso foi um clássico episódio de racismo. No primeiro momento eu não tinha entendido, Li a mensagem rápido, li o título que ele colocou bem rápido, nem tinha levado nada, mas depois eu fui entender realmente o que ele quis dizer, Não é porque que a gente veio de comunidade que a gente vai ser ladrão, que a gente vai ser bandido, que a gente não é, a gente é um trabalhador, eu sou trabalhador, graças a Deus. Minha vida toda foi trabalhar, terminei meus estudos, fiz curso, tudo isso para me formar. Entendeu? Para mim não ser mais uma estatística de ser algum bandido em morro. Yarley e os amigos moram no bairro Consolação, em Vitória.
negros, estudantes e trabalhadores de origem humilde. Jovens que batalham por uma vida melhor e temem ser ainda mais prejudicados por causa dessa polêmica na internet. Meus colegas podem perder emprego por causa de uma brincadeira dessa. Aí não achei muito legal essa brincadeira. O autor da publicação apagou todas as contas em redes sociais e foi afastado das atividades da empresa onde atuava como estagiário de educação física. O empresário responsável pelo estúdio também se manifestou nas redes sociais. Diz que, como negro nascido em bairro de periferia, considera inadmissível a conduta do funcionário. Termina o texto dizendo que nada é justificativa para o racismo. Uma ONG especializada em crimes virtuais registrou no Brasil em apenas um ano mais de 35 mil denúncias de racismo na internet. Mas o caso dos capixabas não deve ser só mais um a engrossar as estatísticas. Depois de registrar o caso na polícia, eles esperam o amparo da justiça. Para eles, o crime não pode ficar impune. Eu pretendo tomar todas as medidas cabíveis, estou procurando advogado, vou abrir um boletim de ocorrência para poder resolver isso aí, porque impune, infelizmente, não pode ficar. Nós nunca sofremos nada só porque nós somos de periferia. Pode acontecer isso, não. O universitário que fez a publicação reativou a conta numa rede social e publicou um texto pedindo desculpas. Disse que não é racista e que publicou a foto com uma frase irônica para criticar a discriminação social. Também afirmou reconhecer que a brincadeira foi infeliz, inoportuna e precipitada. Soldado da Polícia Militar morre em acidente de trânsito na capital. Luan Brunoro Barbosa, de 27 anos, foi lançado de moto depois de bater num poste. O acidente aconteceu perto da Ponte da Passagem. O militar teria perdido o controle da direção. Ele estava sozinho no veículo. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas o PM não resistiu aos ferimentos. O corpo do soldado foi levado para o Departamento Médico Legal. Cai o número de homicídios durante o carnaval desse ano em relação ao ano passado. De acordo com a polícia, a autoria de alguns crimes já foi identificada. Para manter a ordem e a segurança dos foliões, o Estado montou uma grande operação neste carnaval. Mais de 2.500 policiais reforçaram o efetivo normal do dia a dia nas ruas, 600 viaturas circularam a mais e ainda 2 helicópteros deram apoio às equipes. O resultado também veio em números. Foram 410 pessoas detidas e mais de 7 mil veículos abordados. Foi a maior operação verão que a Polícia Militar já realizou no Espírito Santo. Toda a Polícia Militar se empenhou para garantir um verão tranquilo e um carnaval tranquilo. Porém, mesmo com todo o aparato do governo voltado para a segurança, foram contabilizados 23 homicídios no carnaval, de sexta, dia 9 à noite, até a quarta-feira de cinzas. No comparativo com o ano passado, o número de homicídios nesse período de carnaval caiu 22%. Não é novidade para ninguém que o ano passado, as estatísticas de 2017, nós terminaríamos com um aumento de homicídios, que interrompeu uma sequência de 7 anos consecutivos. Esse ano nós estamos retomando. Esse é o objetivo principal, é manter a linha de planejamento que vem dando certo, modificar o que a gente acha que não está dando o resultado mais desejado. E nesse momento nós já estamos com mais de 35% de redução dos homicídios no acumulado desde o dia 1º de janeiro para cá. Um carnaval já com 22% de redução comparado com o carnaval do ano passado. Mas ainda que esses dados sejam de redução, algumas ocorrências marcaram a folia do capixaba. O caso mais violento aconteceu em Manguinhos, na Serra. Um local bastante procurado por turistas e capixabas foi cenário de um tiroteio. Por volta de 11h30 da noite de domingo, jovens rivais se encontraram e começaram a atirar. Valdir Benaia Souza, de 24 anos, morreu na troca de tiros. Além dele, 4 pessoas ficaram feridas, sendo 2 mulheres. Já em Itapuã, Vila Velha, Gustavo Rodrigues Medoni, de 24 anos, morreu quando voltava para casa com a namorada. Era por volta de 11h30 da manhã quando um criminoso desceu de um carro e começou a atirar. Moradores e banhistas passavam por perto na hora e ficaram desesperados. Outro homicídio que marcou a data foi o de um colombiano de 29 anos em Coqueiral de Itaparica, também em Vila Velha. O jovem tirou uma
uma foto e um homem que estava na mesa de trás ficou incomodado por ter saído na imagem. Houve uma discussão até que o criminoso disse ser policial, atirou no colombiano e fugiu. É em casos como estes que a Polícia Civil foca os esforços, que também foram aumentados na Operação Verão. O que a gente percebeu é que esse ano, as ocorrências que ocorreram no ano passado e foram graves, inclusive Pium, Miriri, esse ano não ocorreram. Então a gente considera que esse realmente foi o carnaval mais seguro, mais tranquilo. A Polícia Civil tem algumas operações para fazer pós-carnaval, mas já estão tudo controlado, inclusive com a autoria definida. Além dos homicídios, 6 pessoas morreram afogadas em rios e cachoeiras. Um perigo que muitos não conseguem compreender. Muito por questão de imprudência, de não avaliar o risco que esses ambientes oferecem. 2 casos, infelizmente, também por ingestão de bebida alcoólica. E sem o uso de equipamento de segurança, do colete, principalmente nos barcos que viraram, as pessoas estavam sem os coletes salva-vidas. E isso levou, então, aos afogamentos e ao óbito. De qualquer forma, a expectativa do secretário de Segurança é boa. Ele acredita que o Estado está no caminho certo. O trabalho vai ser feito no sentido de manter a tendência de redução e levar o Estado do Espírito Santo, já tiramos o Espírito Santo dos 10 primeiros lugares dos estados mais violentos do país e vamos trabalhar para colocar o Espírito Santo em último lugar. As escolas de samba de Vitória têm até sexta-feira da semana que vem para retirar os carros alegóricos do sambão. Mas, enquanto isso, as alegorias estão tirando o sossego de quem mora na região. Elas brilharam na avenida durante os desfiles das escolas de samba. Mas a folia acabou e hoje, já sem utilidade, as alegorias estão poluindo a Baía de Vitória e trazendo riscos à saúde de quem mora ou trabalha nas mediações do Sambão do Povo. Lixo, rato, entendeu? Tudo de ruim. E fora o morador de rua também, que usa como abrigo também, né? Incomoda, assim, alguns moradores daqui. É melhor tirar para evitar os males futuros, né? O acúmulo de água aí que sempre junta, negócio da dengue e tal, tá tudo tranquilo. Pedaços foram parar na água do mar. De acordo com a Prefeitura de Vitória, a responsabilidade de remover a alegoria é da escola. A penalidade é de R$5.000 por dia por alegoria que estiver ocupando terrenos ou espaços públicos. Eu pego o ônibus bem aqui, ó, aqui. Ele para bem aqui o ônibus, entendeu? Devido esse carro tá parado aqui, ó, entendeu? Eu tenho que barracar lá embaixo. Para evitar que as alegorias ficassem em locais públicos, a própria Prefeitura de Vitória reservou um espaço para que todas as escolas deixassem as estruturas guardadas. Até o dia 22 de fevereiro, todas precisam ser retiradas do pátio do ginásio Tancredão. Todo ano é a mesma coisa, mas com o tempo a gente vai acostumando e deixa o barco correr. Mas daqui a pouco a gente tira isso aí e fica tudo certo. A Prefeitura de Vitória informou que vai fiscalizar o prazo para a retirada dos carros alegóricos. Mulher afirma que sofreu ataque de tubarão na Ilha do Boi, em Vitória. Ela limpava peixes na beira do mar quando sentiu a mordida. Precisou levar mais de 30 pontos no pé. Parece até história de pescador, mas o ferimento no pé da dona Rosilda foi provocado por uma mordida de tubarão. Ela e a família se divertiam nessa prainha na entrada da Ilha do Boi, em Vitória. A ideia era fazer um piquenique na praia. Dona Rosilda juntou toda a família. Eles trouxeram os materiais para preparar a comida aqui mesmo na praia. Enquanto o marido da doméstica pescava, ela limpava os peixes sentada naquelas pedras com os pés dentro d'água, até que foi surpreendida pela mordida do tubarão. Eu tava com um peixe pequeno, assim, sentada na pedra, com os pés para baixo da água, limpando o peixe aqui na beiradinha e o pé para lá. Eu só sei que na hora, assim, eu só senti a bocada. Deu aquela bocada assim, de uma vez. Baixei e abri a boca dele assim, foi que aqui, ó, o lugar aqui. Que ele enfiou a presa aqui assim, ó. Mas não entrou. Aí eu saí correndo assim, ó, para fora d'água e pedindo socorro e muito sangue me acompanhando. E aí o pessoal jogava gelo e nada, e o sangue, e aquela dor, parecia que eu ia morrer aquela hora ali. E era pequeno, porque se fosse grande,
Eu não estava aqui para contar a história. A mordida do tubarão rendeu 35 pontos no pé da doméstica. Rosilda precisou se afastar do trabalho por 15 dias e caminha com dificuldade. Mas como afirmar que é mesmo a mordida de um tubarão? Convocamos um especialista que analisou a imagem da mordida e não tem dúvidas. Foi mesmo um tubarão. O padrão da mordida é de um tubarão, que pode ser um filhote, pode ser um tubarão mais jovem, mas o padrão é próprio desse tipo de animal. Em todo o estado, o professor de Ciências Biológicas afirma que não há relatos de ataques de tubarões, mas alguns fatores podem ter contribuído para que Rosilda se tornasse a primeira vítima. Como eles são atraídos pelo cheiro do sangue, eles conseguem perceber o sangue até 1 quilômetro de distância, ela pode, ao estar limpando o peixe, o sangue do peixe é que atraiu o animal. O animal com fome, ele está próximo, percebeu o sangue, viu o pé dela dentro da água, achou que fosse alguma presa e por isso mordeu. A gente, se vai nadar no mar, evitar ter algum tipo de ferida com sangue, evitar nadar, porque o animal ele se sente atraído pelo sangue. Passado o sufoco, Dona Rosilda sabe que teve muita sorte. O animal poderia ter feito um estrago muito maior, mas preferiu dar um susto e deixar apenas uma história para contar. O médico disse que eu fui muito sortuda, que agradecer a Deus por eu estar com meu pé, porque pelo jeito aí o peixe ia carregar meu pedaço do meu pé. Olha, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória reforçou o que disse o biólogo. Disse que não há registro de ataque dessa natureza na orla da capital, mas aproveitou para fazer um alerta. Pede que a população evite limpar peixes na beira da água para não atrair nenhum tipo de predador. E a seguir, carro bate de frente com um caminhão na BR-262. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. A gente já volta. Acidente grave deixa um morto e um ferido na BR-262, na região do Caparaó. Os dois veículos bateram de frente. O acidente aconteceu em Ibatiba, numa região conhecida como Curva da Ferradura. No carro estava um casal que ficou preso às ferragens. Os dois foram socorridos pelos bombeiros. O homem, que era o condutor do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher ficou bastante ferida e teve que ser transferida para um hospital da Grande Vitória. Já o condutor da carreta não ficou ferido. O trecho não precisou ser interditado. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.